Olá, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês e a gente dá continuidade à nossa série. E hoje o assunto é muito importante, é o que mexe realmente com o futuro, tecnologia. E o nosso assunto é como que é feita essa filtragem do esgoto nas estações de tratamento, como que a tecnologia apoia a Cesan também com todo esse trabalho que é muito bem feito e vem sendo realizado. Bom, hoje eu recebo aqui a engenheira da Cesan, a Josi Ferrari. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Prazer E Josi, eu vou começar com um assunto que eu acredito que é muito importante, é meio básico, mas muita gente às vezes não tem conhecimento sobre isso. Que tipo de lixo que eu posso jogar, né? Muita gente faz aquele uso assim da pia, do vaso, joga papel higiênico, pega alguns lixos, fio dental e tem esse descarte errado. Então, eu queria começar com essa pergunta sobre o descarte do lixo. O que que eu posso jogar no vaso, na pia e o que eu não posso? Bom, o que que a gente pode... A pia, né, o vaso sanitário, ele é feito o quê? Para receber as excretas humanas, principalmente. Né? Eu não posso jogar... O ideal é que eu tenha um lixo no banheiro, uma lixeira tampadinha, para a questão da higiene, né, para fazer o descarte de fio dental, cabelo que eu tiro da escova, um absorvente, uma fralda descartável. Nada disso pode ser jogado no vaso sanitário, porque vai direto para o sistema de esgotamento sanitário, causando aí obstrução, uma série de entupimentos, que aí gera uma frequência maior de manutenção, extravasamento, que é gera aquele odor desagradável nas ruas, ou volta para dentro da sua própria casa, às vezes quando retorna alguma caixa. Então, o ideal é que você tenha uma lixeira para fazer esse descarte e o vaso sanitário apenas para as excretas humanas. E é comum mesmo as pessoas jogarem assim muito Muito papel comum. no cabelo, fio Isso. dental. Muito Mas o que que comum. as pessoas acabam jogando As prejudica pessoas e jogam remédio no vaso sanitário. A questão do remédio, por exemplo, o maior prejuízo que ele traz para o sistema de esgotamento sanitário é que normalmente, apesar do processo de tratamento, ele muitas vezes ele não é aquela substância, ela não é degradada e ela vai parar no próprio, depois de todo o processo de tratamento, ela vai parar no rio, no manancial e acaba contaminando a água. Essa questão do remédio, né? Outros tipos de lixo que as pessoas jogam, preservativo, cotonete, né? E papel higiênico. O papel higiênico. desinformação mesmo? Acredito que sim, por desinformação mesmo, porque, por exemplo, a questão do papel higiênico. Muitas pessoas perguntam por que aqui tem locais que não tem nenhum problema você jogar no vaso sanitário o papel higiênico, né? Nós temos outros países do mundo onde o papel higiênico ele é garantido que ele é biodegradável. No Brasil, a gente não tem uma legislação para isso. Como a gente não sabe a procedência do papel higiênico, se todos são biodegradáveis, a gente recomenda que nem o papel seja jogado no vaso sanitário, porque ele acaba por não se dissolver totalmente, além de você gastar mais água na descarga para poder, né, que esse papel seja carregado. Ele pode obstruir as tubulações, você não sabe a idade da sua tubulação, o diâmetro da tubulação, e aí pode causar uma obstrução, danificar os equipamentos, porque o sistema de esgotamento, ele é formado por uma série de equipamentos, né, de unidades, a gente vai dizer. Ele vai desde ali aquela caixinha pequenininha que fica na calçada, onde é um ponto de interligação, seu esgoto passa por ali, e isso leva para as redes coletoras caminham o esgoto, levam o esgoto até as elevatórias, que são estações de bombeamento, e essas estações de bombeamento levam para a estação de tratamento. Então passa por uma série de curva, de tubulação, de Tem muito a caixinha. ver com a tubulação, então o tamanho, Muito. para poder passar esses objetos tranquilamente, não ficarem ali obstruindo também. O diâmetro da tubulação, ele respeita uma legislação. Sim. Hoje a gente trabalha com mínimas redes coletoras no diâmetro de 150 milímetros, esse é um mínimo. Aí você pensa, poxa, mas não passa um pedacinho de papel? Acontece que é um acúmulo, né, de diversos resíduos e várias pessoas que vão descartando e acaba por agarrar numa tubulação, travar um motor de um elevatório, de uma bomba, né, e isso prejudica e acaba por obstrução, muita manutenção recorrente, gerando esse transtorno que a gente percebe quando o esgoto está extravasando. Tem até um exemplo para dar. Eu tenho gatinhos em casa e eu compro aquela areia que eu posso colocar no vaso, que ela é biodegradável, ela fica um pouquinho ali na água e não causa nenhum tipo de dano. É muito importante que isso- tenha essa certeza de que seja biodegradável. Biodegradável. E como que funciona esse recolhimento do lixo, né? Após esse descarte, como que ele acontece? Bom, Como que é quando esse o processo? lixo ele é descartado de uma forma indevida, seja no ralo, no vaso, ele acaba sendo carregado junto com essa água, né,
pelas tubulações e chega na estação de tratamento de esgoto. Muitas vezes, se ele não parar no caminho e ir acumulando, obstruindo a tubulação, o que chega até a estação, ele passa por um gradeamento, que é o tratamento preliminar do esgoto que a gente chama. Esse gradeamento ele serve para remover justamente esses sólidos grosseiros que chegam. Folha até mesmo, que é carreado até pelas próprias ruas, né? Um lixo que a pessoa descartou na rua e acabou caindo na rede de esgoto, esse material que é jogado no vaso sanitário de forma indevida, ou na pia, o cabelo. Então, quando passa por esse gradeamento, ele serve para fazer, nós temos 2 tipos de gradeamento, um gradeamento mais grosseiro, para remover os sólidos maiores, e depois um gradeamento mais fino, que remove menores, para que só passe matéria orgânica e a parte líquida para a estação de tratamento. E o nosso assunto aqui é tecnologia nessa filtragem do esgoto. Como que vem sendo essa tecnologia através da Cesan? A Cesan ela trabalha com alguns tipos de tratamento. Nós temos 3 principais, que é o ASB, que a gente chama, que é o reator de fluxo ascendente, né? Ele é um processo de tratamento de esgoto que normalmente é seguido por um outro processo. O lodos ativados, que é um outro tipo, né, que tem uma eficiência melhor de tratamento, apesar de gastar mais energia, ele tem uma eficiência muito melhor. E as lagoas, que elas também têm eficiência. Tipo, nós temos próximo em Vitória a estação de tratamento de Camburi, né, que é uma lagoa grande que requer uma área muito grande para que esse processo de tratamento de esgoto seja feito com eficiência. É uma área muito grande porque tem aí o processo de tratamento de esgoto, ele é muito biológico. Então são muitos micro-organismos que fazem que comem as bactérias, a matéria orgânica, né, que fazem essa degradação da matéria orgânica. E aí, no caso das lagoas, é o processo mais tradicional, mais, eu diria, o rudimentar, né, o que iniciou os processos de tratamento. Ele requer uma área muito grande, porque ele depende da incidência solar, realização de fotossíntese, todo esse processo biológico para que ocorra o tratamento. O mais eficaz, eu diria, é o de lodos ativados, que hoje nós temos nas nossas principais estações de tratamento, as maiores, nesse processo de tratamento. Que há alguns anos não tinha. Alguns anos não tinha, como eu falei, ele é um processo que acaba gastando um pouco mais de energia, mas ele se adapta à quantidade de esgoto que chega na estação, ou volume de esgoto que você tem numa determinada área, porque um reator de fluxo ascendente, que é o ASB, por exemplo, ele tem uma capacidade limitada, ele requer uma área menor de instalação para uma estação de tratamento de esgoto desse tipo, só que em compensação ele não consegue tratar o volume na velocidade que eu preciso, né, do tamanho que a gente tem hoje na Grande Vitória, nos municípios atendidos pela Cesan. Quando você fala assim em lixo, essa questão toda do recolhimento, você tem números, assim, a quantidade de lixo de toneladas semanais que é recolhido pela Cesan? Hoje, a nossa segunda maior estação de tratamento, que é a estação de Mulembá, ela tem uma capacidade, para você ter uma ideia, em torno de 500 litros por segundo, né, a capacidade da estação. Chega de esgoto em torno de 400 litros por segundo de esgoto para tratar. E o volume de lixo que é retirado desse gradeamento, que eu falei que remove os sólidos grosseiros, esse gradeamento ele é feito uma raspagem dele, uma limpeza frequentemente, rotineiramente, cai numa caçamba. E essa caçamba, igual de entulho de construção civil, e essa caçamba ela é destinada a um aterro sanitário. E aí, em termos de quantidade, nessa estação, por exemplo, que tem esse volume de esgoto que chega, a gente retira normalmente 6 toneladas de lixo por semana. 6 toneladas de lixo por semana. É muita coisa. Muita coisa. E o que a gente pode fazer para diminuir esse lixo? A população? Primeiro, o uso correto, né? Porque na estação de tratamento só deve chegar aí, como eu falei, matéria orgânica, né, diluída. A gente nunca deve jogar nenhum tipo de lixo no vaso sanitário, nem na pia, fazer o descarte correto, tanto de gordura, que eu acho que gordura é um ponto bastante interessante também para a gente abordar aqui. Sim. Né? E restaurantes que trabalham com muita gordura, uma quantidade grande. Então, fazendo esse uso correto, a gente já diminui bastante esse lixo que chega até a estação de tratamento. E um assunto importantíssimo que muita gente tem dificuldade, eu acredito que seja nessa coleta seletiva. Como que eu vou separar o lixo? Você pode esclarecer para a gente um pouquinho como que eu separo a tampinha, né? Tem também aqueles objetos que as pessoas até doam para ONGs, os descartáveis, mas o básico, assim, o úmido, o que a gente pode fazer no dia a dia para facilitar esse trabalho? A questão da coleta seletiva, embora ela não seja aí o ponto principal da Cesan, né? Os nossos serviços prestados, mas eu acho que para nível de meio ambiente cabe a parte de todo mundo, né? Cada um fazendo sua parte. Então, separar o lixo úmido e o seco, eu falo até pelo exemplo que eu faço na minha própria casa. Eu tenho 2
né, duas lixeiras grandes, uma para lixo seco, que é onde eu jogo as embalagens, né, de preferência aquelas que estão mais limpas, e o lixo úmido, que são aqueles as embalagens contaminadas, ou quando está com sujo de gordura, um tipo de papel, cabelo, tudo, você faz esse descarte separado. E aí tem muitos condomínios que já tem, muitas prefeituras que incentivam essa coleta seletiva, né? E aí você fazer esse descarte correto, conforme orientado, o ideal é buscar no seu município como que é feita essa coleta seletiva, mas você já separando em úmido e seco, eu acho que já é uma vantagem muito importante, e nunca jogando lixo no vaso sanitário, por favor. Nada de vaso sanitário, pia, nem cabelo, nem fio dental, nem papel higiênico, que é o básico, né? Quais são esses principais desafios enfrentados hoje para vocês nessa implementação dessas novas tecnologias? A nível de novas tecnologias, né, a CESAM ela segue aí, busca sempre implantar tudo que de mais avançado, né? A nossa estação de Araçás, por exemplo, que fica em Vila Velha, ela passou recentemente por um processo de modernização, ampliando a sua capacidade para 600 litros por segundo inicialmente, né? Ela era em torno de 300, passou para 600 litros agora, futuramente vai ter uma nova ampliação, e adequando aos mais recentes tipos de tecnologia, como eu falei, por exemplo, lodos ativados é uma tecnologia muito avançada, que consigo tratar no esgoto numa velocidade muito maior, um volume muito maior, numa área muito menor. E você tem, assim, exemplos de projetos bem-sucedidos que vocês se inspiram nesse trabalho? Um projeto bem-sucedido, eu diria a coleta, por exemplo, da gordura. Eu acho esse é fundamental, por exemplo. A gente tem uma parceira privada, né, e eles fazem, junto com outras empresas, o próprio aterro sanitário também faz essa coleta de óleo para produção de sabão, de detergente. E aí, como eu falei, a gordura ela não, é um tipo de resíduo que não pode ser jogado diretamente no esgoto, porque ela vai endurecendo, ela vira tipo uma pedra dura mesmo, que obstrui, diminui a seção da tubulação. Né, diminui essa área que passa, essa área livre que passa o esgoto, causa obstrução. Então, essa coleta da gordura de forma separada, quando você faz uma fritura em casa, fazer essa coleta numa garrafa PET, descartar ela num recipiente adequado, como eu falei, dependendo da política de cada município, tem muitas empresas que fazem essa coleta de gordura, projeto Gordura Zero, Esgoto Zero, que tira... No caso, a gordura tira, né, do meio ambiente, diminui a obstrução nas redes, o excesso de manutenção. E esgoto extravasando é desconfortável para todo mundo, né? Nossa, com além certeza. de ser uma questão de saúde pública, de bem-estar, de qualidade de vida, se você tem esgoto extravasando, você tem um mau odor. Então, esse acho que é um projeto bem sucedido, essa questão da coleta seletiva, coleta separada da gordura. Nossa, veio mil coisas aqui na minha cabeça. Eu quero te perguntar de que maneira também que essa tecnologia na filtragem ajuda na reutilização da água. Bom, um processo de reuso, né? O tratamento de esgoto, como eu falei, o convencional a gente vem, né, faz esse tratamento preliminar, retirando, né, a parte grosseira do esgoto, depois ele faz a parte biológica, de forma bem simples, explicando o tratamento, faz esse tratamento biológico através de micro-organismos que, né, comem essa matéria orgânica, Sim. digere essa matéria orgânica, né? E aí eu tenho esse processo de alimentação desses micro-organismos na digestão da matéria orgânica, ele forma flocos, esses flocos, por exemplo, eles adensam, vão para o fundo do tanque, a parte líquida ali, que eu já tenho um esgoto tratado, uma água clarificada que a gente chama, ela já pode ir para o manancial depois de feito uma série de verificações dos parâmetros, que estão de acordo com a legislação, nós temos que atender resolução CONAMA, nós temos que atender as portarias de outorga, para só então lançar essa água no manancial. E a questão do reuso, ela ainda tem que passar por um outro processo, que é normalmente uma cloração, dependendo do que você vai utilizar. A gente usa muito a água de reuso para a limpeza depois de feira, por exemplo. Sim. O esgoto já foi tratado, eu tenho uma água que ela vai ser clorada e ela pode ser disponibilizada para fazer a limpeza de rua depois de uma feira livre, por exemplo. E como que você vê esse futuro de tecnologia nesse tratamento todo que é feito, assim, nos próximos anos? Você é bem otimista? Você acha que a população também estará mais conscientizada, que essas novas tecnologias vão facilitar a gente ter essa água com qualidade, em abundância? O tratamento de esgoto, ele devolve a água para o meio ambiente numa qualidade de que não é potável, mas ela está respeitando ali todos os parâmetros que pode ser descartado no meio ambiente. É o ciclo da água, né? A gente começa lá, você
capta a água, você utiliza, você trata o esgoto, você devolve para o manancial, fechando o ciclo da água. A questão das novas tecnologias, que eu vejo um avanço muito grande, é, por exemplo, essa reutilização da água. Nas nossas desobstruções, por exemplo, a gente usa aqueles caminhões de jato-vácuo. Você precisa de uma pressão de água ali. A gente usa uma água de reuso para fazer a limpeza, desobstrução das tubulações. E a questão do biossólido, que pode ser utilizado na agricultura. Como eu te falei, no processo de tratamento são formados flocos, esses flocos adensam, né? A parte líquida vai ser devolvida para o manancial depois de completo o processo de tratamento, e essa parte que sobra e que adensou, que virou um lodo, a gente faz a desidratação desse lodo e aí você joga um cal, alguma coisa, e depois de concluído esse processo, você pode preparar esse material para a agricultura, por exemplo. Sim. Depois de todo o processo de tratamento. A gente, na verdade, está falando aqui bastante sobre como que o cidadão pode colaborar para a gente ter essa água, para facilitar essa filtragem do esgoto, ajudando também, porque a tecnologia sozinha, sem as pessoas em casa tomando essa consciência, fica complicado. Quais são as vantagens das pessoas terem mais consciência, terem essa seletividade na hora da separação do lixo, essa preocupação com o meio ambiente, né? Qual vantagem eu teria em tomar mais cuidado com isso, estudar mais sobre isso, para o meio ambiente e para o planeta em geral? Bom, começando pela economia da água, né? Eu acho que não só de esgoto, a gente tem que falar também de economizar água. E assim, quando você faz esse processo de reutilização na sua casa, da água de uma máquina de lavar, que você usa para lavar um quintal, a água, de repente, que você está fazendo algum processo de limpeza na sua casa, você pode reutilizar ela para um outro uso. Então, assim, quanto menos água, banhos menos demorados e tudo, então você está economizando água, você está ajudando o meio ambiente. E a questão do descarte no vaso sanitário somente das excretas humanas, evitando jogar lixo, eu já estou também gastando menos água na hora que eu dou descarga no vaso, sendo que eu não preciso ficar dando descargas recorrentes para, às vezes, descer um lixo, uma fralda que você jogou e ficou agarrada. Né? E você está economizando água também. Aqui não, ninguém coloca fralda no vaso, não. É verdade, isso acontece. Acontece. Gente, olha isso, que loucura. Pois é, e é um risco de obstrução quase que certo, né? Você falando de cotonete, essa coisa na correria do dia a dia, a pessoa vai lá e joga, e isso chega na estação. Meu Deus. Chega na estação, brinquedo, chinelo, como eu te falei, o próprio material que é arrastado quando chove de repente. Sim. E outra coisa muito importante de falar é que o sistema de esgoto, ele é totalmente independente, pelo menos a nível aqui de Brasil e CESAM, sistemas nossos, totalmente independente do sistema de drenagem de água da chuva. E aí eu não posso, por exemplo, ligar a calha de um telhado na minha rede de esgoto, porque eu estou prejudicando, diluindo o esgoto, eu estou gerando um volume muito maior do que aquela rede foi dimensionada para receber de esgoto. Outra coisa, quando chove muito, às vezes as ruas estão cheias, é importante a gente reconhecer o que é esgoto e o que é drenagem. A drenagem, por exemplo, são aquelas caixas quadradinhas que ficam normalmente no lado das calçadas, nas sarjetas que chamam. Sim. Elas são para receber água de chuva. Né? As tubulações de esgoto, né, os acessos que a gente faz para facilitar a manutenção, a gente chama dos postos de visita, que são aquelas tampas redondas que geralmente ficam na via. E essas tampas, elas não são para receber, esses postos de visita, não são para receber água de chuva. E às vezes a pessoa abre para que escoar a água mais rápido. Ah, é muito e aí importante você isso que você prejudicando tá falando. O sistema de esgotamento sanitário. E a gente está nesse momento da inteligência artificial, né? Tem como a inteligência artificial, você acredita, ajudar aí nesse monitoramento dessa operação de sistemas de tratamento? Como que a CESAM vê isso? Você com o seu trabalho. A gente tem, como eu te falei, a CESAM está sempre buscando a evolução, né, dessas novas e adquirir essas novas tecnologias. A gente tem estações de tratamento de esgoto bem automatizadas, né? O próprio programa já faz todo aquele ciclo, o processo de quando eu tenho que entrar tal equipamento, quando eu tenho que ligar um aerador, quando eu tenho que desligar. E a inteligência artificial eu vejo como num futuro cada vez mais agregando a esse processo para facilitar toda essa rotina do tratamento, tanto de esgoto quanto de água. Ô Josi, a gente tem muitos municípios, cidades, ainda estados, né, que não tem, de repente, uma tecnologia avançada. Que conselho você daria para essas comunidades, tanto a população quanto as empresas, poderem, nesse momento, se inserirem e utilizarem a tecnologia de uma forma que some em toda essa filtragem, todo esse tratamento de esgoto, que para ter um início ali, né, para iniciar essa tecnologia ligada ao meio ambiente, água que vai chegar nos mananciais mais limpa?
É. Bom, muito antes até de tecnologia, a gente tem, assim, o sistema de tratamento de esgoto, eu não preciso chegar a um sistema complexo como o lodo ativado, por exemplo, que tem que tratar um grande volume. Onde não tem sistema de esgotamento sanitário ainda, a gente sabe que tem muitos locais que ainda não dispõem de rede, né, de coleta e tratamento. Assim, até em legislação, as normas de construção civil, elas estabelecem que a pessoa tem que ter um sistema individual para tratamento do esgoto, que é a fossa-filtro. E aí eu não diria nem da tecnologia, né? É a coisa mais simples que tem essa questão de tratar o esgoto com uma solução individual, que é a fossa-filtro, para evitar o descarte inadequado do esgoto no rio. Porque a gente vai precisar captar essa água depois para beber, para fazer as nossas atividades, para condição de vida mesmo, né? A água é um bem necessário à vida. E aí, muito antes de tecnologia, a pessoa já pode contribuir dessa forma. Que bacana. Né? E a questão de, quando você tem um sistema de esgoto disponível, fazer o uso correto dele. Se você faz o uso correto, eu estou causando muito menos transtornos para mim e para a população como um todo. Né? Porque eu estou fazendo menos manutenção, eu não tenho esgoto extravasando na rua, eu não tenho mau cheiro, eu tenho menos inseto. Dessa forma, todo mundo contribui para o meio ambiente. Bom, eu acho que deu para esclarecer bastante, né, sobre esse assunto da tecnologia ligada a essa filtragem, o tratamento de esgoto. Você que é engenheira da CESAM. Aí, para fechar, assim, eu gostaria de falar o seguinte: a gente fala muito de tecnologia, mas a gente tem o ser humano. Então, assim, tecnologia versus ser humano. Para a gente fechar, como que você poderia dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo agora para somar tanto com a tecnologia, mas também com essa qualidade que a gente precisa de vida, né, nas águas, da comunidade se unir para a gente realmente colaborar para ter água nos próximos anos, com qualidade, que a gente já viu que não há só a tecnologia para resolver, mas a gente precisa também do apoio da comunidade, de todos os cidadãos. Essa responsabilidade, essa consciência ambiental, né? Saber que o que você faz reflete não só para o outro, como para você também. Você ter a água disponível, a água é muito precioso, né? Eu acho que ninguém vive sem água. Não tenho certeza, ninguém vive sem água. E nós precisamos, quanto mais a água está numa qualidade melhor, menos produto químico para tratar, menos custo, porque todo o custo de um processo de tratamento, seja ele de água, seja ele de esgoto, ele é contabilizado por quando eu calculo uma tarifa. Por exemplo, a tarifa ela é calculada pela agência reguladora, no caso da CESAM, mas ela leva em consideração todos os custos desse processo de tratamento. Então, se eu tenho uma consciência ambiental, onde eu garanto que a qualidade da água, não estou fazendo descarte indevido de esgoto, eu tenho uma fossa-filtro se não tenho ainda disponível um sistema de esgotamento sanitário, eu deixo de poluir o rio vai ter uma qualidade melhor de água, o próprio plantio de árvores, né, a questão do desmatamento descontrolado, porque a gente sabe que para eu ter água nos rios, no manancial, eu preciso de que tenha essa vegetação que protege o solo para manter a qualidade e a disponibilidade da água. É isso. É pensar nas novas gerações também, né? Então, tomar cuidado com o lixo, não, a gente realmente pensar no futuro, os pais pensarem nos filhos, nos netos que virão. Isso aí, uso correto do esgoto, separando a gordura. Jogando lixo no lixo e não no vaso sanitário. Dessa forma, todo mundo contribui para um futuro melhor. Ah, que bacana. Josi Ferrari hoje batendo esse papo com a gente, falando sobre tecnologia e a gente que é insubstituível também nessa questão aí da água, que é o cuidado com o outro, é o cuidado com o futuro e pensando todas as vezes que você for abrir uma torneira, um chuveiro também, ser um pouquinho mais rápido aí. Tudo isso soma, né? Obrigada, Josi. Foi um prazer tê-la aqui na nossa série Ciclo das Águas. Obrigada pela oportunidade. Até breve, gente, com mais uma edição.